Então, pessoal, a comunicação de alta qualidade é fator crítico de sucesso do supervisor, né? Ele é um instrumento na formação de expectativas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Pessoal, felicidade é uma fórmula, né? Felicidade é expectativa menos realidade. É o que nós, como seres humanos, nós esperamos em relação àquilo que de fato acontece. Então, quando eu tenho expectativa sim, eu devo ter, mas uma expectativa de uma certa monta, de um certo tamanho em relação à realidade, né? Muitas vezes, quando essa diferença não é tão grande, né, eu fico feliz. Então, nós vamos ver um exemplo agora, né? Então, muitas vezes acontece que nós, como seres humanos, e aqui o operador também, ele tem uma grande expectativa em relação à empresa dele. O que acontece muitas vezes, quando ele se depara com a realidade, existe um desvio do que ele esperava e do que ele de fato está encontrando, né? Isso gera um estado de felicidade ou de infelicidade, dado o tamanho dessa diferença entre expectativa e realidade, e faz com que ele muitas vezes se torne insatisfeito, se torne desmotivado. É diferente quando acontece o contrário, quando a realidade que ele encontra, a realidade que ele vive, é bem superior em relação ao que ele estava esperando. Então, quando você tem uma situação como essa, logicamente é uma situação de muita felicidade. Então, imagina que você vai num restaurante, levar sua esposa, levar sua namorada, levar sua noiva, e você tem uma expectativa em relação a uma comida, ao ambiente, e ele é muito melhor do que você esperava. Logicamente você fica feliz. Você vai fazer um passeio, você fica no hotel e você tem uma expectativa e chega lá, aquilo realmente superou demais as suas expectativas, né? Logicamente você fica feliz. E vale o oposto também. Quando você espera ir num restaurante comer uma comida deliciosa e você acaba tendo problemas. Então isso realmente causa uma frustração, uma infelicidade muito grande. Portanto, a grande função da supervisão, já que na pesquisa foi apontado que a sua qualidade de comunicação é fator determinante para que uma equipe fique satisfeita ou não, é realmente melhorar, é poder ter um processo na qual você se desenvolva e aprenda a se comunicar com qualidade. Porque quando isso acontece, você deixa muito claro para com os funcionários qual é a realidade da empresa, né? Nenhuma empresa tem processo perfeito. Os processos são a cada dia, principalmente os mais críticos, os mais importantes, eles devem, através da supervisão e gerência, ser continuamente melhorados, mas todos os processos têm problema. Então, uma boa alternativa, né, ou fator crítico do sucesso é que quando você tem uma boa comunicação, você vai mostrando para as pessoas realmente qual é a qualidade dos seus processos, seja processos operacionais, processos de pagamento, processos de benefício, processos de promoção, processos de acompanhamento, processo de desdobramento de metas. Então, se você tem uma alta qualidade junto com a sua equipe, você vai mostrando a realidade desses processos para que as pessoas entendam, para que as pessoas o conheçam. Dessa forma, e nesse momento, as pessoas vão alinhando a expectativa delas em relação à realidade da empresa e fazendo com que essa distância seja reduzida. Se essa distância da realidade em relação à expectativa ela é pequena, realmente o nível de satisfação ele sobe, porque a insatisfação, a infelicidade, ela decresce. Então, você nesse momento, de forma alinhada, você vai botando as pessoas para pensar, né? Você vai dando uma noção das pessoas, o quanto os seus processos eles têm pontos fortes, o quanto o seu processo ele tem oportunidades de melhoria de uma forma clara, para que as pessoas realmente possam entender e possam avaliar, muitas vezes, a sua oportunidade de trabalhar em outro lugar.
a oportunidade de ficar na empresa, né, ajudando a construir e melhorar os processos e também as ameaças, bem como ela pode ter quando ela migra para outro lugar. Mas isso tem que ser muito claro, o processo de comunicação tem que ter muita clareza para que ele entenda qual é a realidade e por que aqueles processos estão desta forma. Portanto, pessoal, uma comunicação clara, ela pode resultar em expectativas mais realistas por parte da operação, o que, por sua vez, pode diminuir a discrepância entre os pagamentos e recompensas esperados e os reais. Então, a partir do momento que as pessoas sabem exatamente a realidade dos processos, elas podem ajustar a sua expectativa e, em função dessa clareza, poder decidir. Então, isso é importante, esse nível de qualidade, esse instrumento de comunicação para poder fazer uma calibração de expectativa em relação a que o funcionário tem em relação ao seu dia a dia. Então, isso é muito importante que você pratique e você ajuste, calibre, para que não haja essa discrepância tão grande em função dessa fórmula que nós acabamos de ver, que é a felicidade e a expectativa menos realidade.